meu celular, eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito péssimo. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Boa noite, pessoal. A gente está aguardando as pessoas entrarem. Enquanto isso, a gente vai ouvir essa bela música da Elza Soares. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma live do coletivo de Mulheres Marília. O título da nossa live de hoje é Violência Doméstica, Resistir e Existir. Só para falar um pouquinho, o coletivo de Mulheres Marília, que está propondo essa live de hoje, ele foi criado em 2018, ele é um coletivo suprapartidário, laico e pacífico, que promove ações e discussões que visam a igualdade de gênero e os direitos humanos. Estou muito feliz de estar aqui, né, nessa noite com a querida Adriana, né, vai se apresentar um pouquinho para a gente. Eu sou a Camila, eu sou professora da rede estadual, leciono Sociologia e Geografia. Eu sou mestre em Ciências Sociais na área da violência doméstica. Sou pesquisadora do LIEG, que é o Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero, e sou integrante do coletivo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês falando desse tema tão importante. A nossa convidada de hoje está aqui comigo, é a Adriana Tagnoli. Ela é assessora de Direitos Humanos da Sala Convida. A gente vai saber um pouquinho o que é essa sala, o que ela se propõe. E é uma sala de referência da mulher da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento do município. Ela também é professora, pedagoga pela Unesp, com habilitação em magistério e administração. É advogada, especialista em direito empresarial pela Univem, empresária e ativista dos direitos da mulher. Bem-vinda, Adriana. Dá uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite, Camila. Boa noite, coletivo de mulheres. Parabéns por essa iniciativa maravilhosa. Agradeço muito ter sido lembrada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. A Camila é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher também muito guerreira, muito batalhadora, muito estudiosa, conheço há muitos anos e sei de todo o valor desse trabalho que ela realiza. Então, é uma pessoa assim, que me dá muita satisfação de estar com ela nessa live. E muita satisfação de estar com todos vocês que estão entrando, que estão acessando, né, a nossa live, né, Camila? Para conhecer um pouquinho desse trabalho. E também, por que não dizer, para comemorar a Lei Maria da Penha, né? Porque a lei está aniversariando essa semana e nós, mulheres, realmente temos muitos motivos para comemorar essa lei. Que é uma lei muito protetora, é uma lei que realmente veio revolucionar os nossos direitos, né, dentro do nosso país. Então, eu acredito muito no potencial dessa lei, no desenvolvimento dessa lei, e acho que é muito importante estarmos aqui comemorando, né, o aniversário da Lei Maria da Penha. Exato. Eu que agradeço, né, e acho que vai ser muito bom e muito proveitoso a noite de hoje. Então, eu vou contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a demanda, né? O que surgiu, por que a gente criou essa live com esse tema, né? Então, a gente foi procurado, o coletivo foi procurado por várias mulheres nas nossas redes sociais que demandavam, solicitavam encaminhamentos ou que lugares que elas poderiam ir, né, frequentar em Marília, para que fosse feito um acolhimento para essas mulheres em situação de violência,
tanto para elas como para amigas. E aí o coletivo se viu, né, em meio a essa situação sem saber direito para onde encaminhar essas mulheres na cidade de Marília. Foi quando, né, eu tive contato com a Adriana e conheci um pouco melhor o projeto da Sala Convida, que ela vai falar um pouquinho para a gente hoje. Então, foi uma demanda que surgiu nas nossas redes sociais de falar sobre esse tema. Além disso, né, no contexto da pandemia, do isolamento social, a gente viu que as denúncias de violências domésticas aumentaram 40% nesses últimos meses. Né? E aí, então, a gente também vai tocar um pouquinho nesse assunto e discutir, porque se, de um lado, você ficar em casa previne o coronavírus, né, previne a disseminação do coronavírus, para essas mulheres que sofrem violência doméstica dentro dos seus lares, isso representa sofrimento, dor, né, agressão. Então, é uma coisinha, um ponto que a gente também vai discutir hoje aqui. Então, como a Adriana falou, é uma semana muito importante para a gente, porque a gente comemora realmente o sancionar da Lei Maria da Penha. Ela foi de 7 de agosto de 2006, então tem 14 anos que a lei existe, né? E aí, infelizmente, ela, pelo senso comum, eu vejo assim que ela foi um pouco banalizada, porque a gente se depara com o fato da inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, né? Ou seja, que ela não se aplica. Mas a gente tem que pensar que quem aplica a lei são agentes jurídicos, né? Agentes, pessoas que estão imbuídas desse pensamento machista e que apresentam resistências, né? E aí, compostas por seres humanos. E aí a Adriana vai falar também um pouquinho do trabalho que está sendo feito, que vai ser feito com esses agentes que aplicam a lei. Então, né, ela é uma lei muito bem estruturada, ela faz parte de esforços dos movimentos feministas que realmente cobraram o Estado por leis mais contundentes, por leis que protegessem a mulher, mas se depara com isso, né? Desde a sua aplicabilidade. Há 14 anos atrás a gente está discutindo um pouco sobre isso, tá? Então, só para falar assim rapidamente, a Maria da Penha, ela é viva, né? Os meus alunos falam assim, ela morreu. Não, ela é viva. Ela é biofarmacêutica e sofreu por 23 anos a violência doméstica. E o seu ex-marido, ele era um professor universitário, e aí a gente já vai trazendo a ideia de desmistificar que a violência doméstica não atinge só mulheres pobres, né? Também está em todas as classes sociais, religiões, raça, etnia, geração, né? E aí ela teve 2 tentativas de suicídio, de homicídio. Primeiro ela ficou paraplégica e a segunda ela quase morreu eletrocutada. Depois disso, ela decidiu dar um basta, né? Por que não fazer isso antes? Aí tem toda a questão. Imagina uma classe média alta de Fortaleza, professores, né, professor universitário, o que a família ia dizer, o que a sociedade ia pensar, né? Mas depois desse último start, ela, né, tomou a decisão, mas o Brasil não tinha nenhuma lei de combate à violência doméstica. E aí ela sancionou órgãos internacionais, porque o Brasil era signatário de alguns acordos internacionais, e o Brasil foi obrigado, né, a sancionar essa lei pelo Estado, digamos assim, pelos órgãos internacionais. E aí a lei foi sancionada, né? E foi uma grande conquista, né, para os movimentos feministas, para as mulheres, e é isso que a gente quer falar também hoje. E aí, qual que foi a grande importância da lei? Ela começou a dar visibilidade no problema da violência doméstica, que antes não se falava, realmente estava restrito a 4 paredes, ao ambiente doméstico. Então, ela trouxe questões importantes a se discutir, a trazer para as escolas, a trazer para
para a comunidade em geral, tá? E aí, falando nisso, e aí uma coisa importante da lei, ela não é só relacionamentos homem-mulher no sentido namorados, maridos, e sim é toda uma relação intrafamiliar. Então, avós, né, netos, tios, parentes, cunhados, tudo que tiver uma relação afetiva com aquela mulher pode enquadrar na Lei Maria da Penha. Tá? Inclusive mulheres trans. E aí, eu queria passar agora a palavra para a Adriana, para ela falar um pouco como ela vê a Lei Maria da Penha em Marília e a aplicabilidade da lei, para contribuir comigo nessa discussão. Camila, é importante tudo isso que você falou com relação à lei, e eu gostaria de complementar, pegar o gancho aí das suas informações, para lembrar que necessariamente a violência doméstica protegida pela Lei Maria da Penha, ela não precisa acontecer exatamente entre quatro paredes, né? Ela pode acontecer na vizinhança, na calçada, na rua, né? Desde que exista uma relação intrafamiliar, uma relação afetiva, né, entre essas pessoas, né? Entre o agressor e a vítima. Então, isso é importante. Ah, só acontece se eu estiver dentro de casa? Não. Se você tem essa relação, isso pode acontecer também fora da sua casa, porque essa relação já se estabeleceu no privado, mesmo que venha a público, né? Então, acho que isso é importante também destacar. E uma coisa que eu acho assim, bastante interessante com relação à Lei Maria da Penha é que ela já vem, nas suas disposições preliminares, ela já vem bem completa, né? Então, ela traz toda a história, né, como você mesmo já estava contando, tudo da Maria da Penha, mas ela já fala que essa lei, ela vem através da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e outros tratados internacionais. Então, no primeiro artigo, ela já explica por que ela veio, né? Então, eu acho isso muito bacana dentro dessa lei. As disposições preliminares já trazem praticamente todo o arcabouço e toda a essência, né, que a lei vai mostrar, apresentar durante todos os seus artigos, né? E também tem um destaque que eu acho importante, é que no primeiro artigo ela também estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então ela não vem só punir, né, o agressor, não vem só trazer conceitos do que é a violência, mas ela também vem estabelecendo as medidas de assistência e proteção às mulheres. Então, acho que esse é um destaque, é um ponto importante também da lei, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Outro ponto a destacar também, no parágrafo 2º do artigo 2º, ela diz que cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nesse caput. Então, veja bem, a família é muito importante, a sociedade, né, e o poder público. Então, não é só uma obrigação do poder público cuidar da mulher vítima de violência, proteger ou defender a mulher. É uma obrigação da sociedade toda, de toda a sociedade civil. É uma obrigação de todas nós, né? Mulheres e homens, né? Uma obrigação muito grande dos homens também, que a partir da mudança de comportamento dos homens em relação aos seus amigos, aos seus parentes, todo o resto também vai se modificar, né? Então, você veja que nas disposições preliminares, ela já vem toda bonitinha, toda perfeitinha, toda bem feita, né? Trazendo essas informações de proteção da mulher e chamando a atenção da sociedade para os direitos da mulher e para os cuidados que é a obrigação de todos nós. E, Adriana, surgiu uma questão aqui no chat, que os homens também sofrem violência. Por que teria que ter uma lei só para as mulheres? Como que você vê isso?
Bom, isso já foi muito discutido, amplamente discutido. A lei, inclusive, superou questões de inconstitucionalidade. Tudo isso já foi muito discutido. Por quê? A questão é trazer equilíbrio das relações. Não é dar para a mulher mais direitos, e sim equilibrar as relações entre homem e mulher. Porque como essas relações já vêm num desequilíbrio secular, né? Então são muitos anos, muito tempo, né? Uma relação em desequilíbrio. Então essa lei veio buscando equilibrar essa relação, porque a mulher nessa relação da violência doméstica é mais frágil, de um modo geral. E também porque a mulher é que sofre, a grande maioria das vezes, a violência doméstica. Nós temos alguns relatos. Estranho. Voltou. Então, na verdade, não foi uma lei para fazer a mulher de vítima, e sim para equilibrar as relações homem e mulher, né, nas questões domésticas. Isso. E como você entende a aplicabilidade da Lei Maria da Penha aqui em Marília, né? E estende-se para o Brasil, que a gente tem muito essa discussão, que ela é uma lei muito bem feita na teoria, mas que na prática encontra resistências. Como que você observa aqui na cidade de Marília? Bom, a Lei Maria da Penha, ela, como você falou no início, ela foi muito banalizada desde o início da sua criação, né? Como eu já te disse também, ela sofreu muitas ações, né? Foram ações de inconstitucionalidade, foram questionamentos jurídicos, né? Sobre a aplicabilidade da lei, enfim, muitos obstáculos para que essa lei viesse realmente a ser cumprida, a ser respeitada como a gente deseja, né? A gente ainda encontra bastante resistência no Poder Judiciário, na própria Polícia Civil, muitas vezes no Ministério Público, enfim, estou falando de um modo geral, tá? Estou generalizando, não estou dizendo esse ou aquele indivíduo, esse ou aquele aplicador, né? Mas a gente ainda encontra, assim, porque a gente tem a resistência machista. E essa resistência machista ainda está arraigada. Então, esse é o problema. Não é o problema de aplicar a lei é maravilhosa, né? Então, a resistência machista, muito arraigada ainda, é que prejudica a sua integral aplicabilidade, né? Hoje, a gente vê que existe uma preocupação muito maior com as questões que envolvem os direitos da mulher, porque nós temos assim, que ser até frios com relação a isso. Porque a violência doméstica tem um impacto econômico muito alto, né? Ela tem um impacto econômico muito alto na economia dos países, né? Os países onde ainda não conseguiram solucionar ou minimizar as questões da violência doméstica, eles têm um impacto econômico muito grande, né? Então, isso vai chamando a atenção, lógico, dos governos, porque a questão da economia, como a gente diz, quando mexe no bolso, mexe com tudo, né? Então, não é só a questão de querer cuidar das mulheres, mas sim de querer desenvolver uma nação. E não tem como desenvolver uma nação, Camila, sem cuidar de 52% da sua população. Não é verdade? Não podemos esquecer que nós somos maioria, que nós somos 52% da população e que sem a nossa contribuição, uma nação não se desenvolve. Então, hoje está se olhando muito para essas questões que envolvem, né, a violência doméstica. E aqui nós temos tido vamos dizer aí, temos tido sorte, porque temos uma delegacia da mulher, né, bem organizada, bem aparelhada, né, temos uma delegada, temos bastante funcionários do sexo feminino também, como diz a lei, que sempre para dar preferência, né, para os serventuários do sexo feminino, para que isso possa constranger menos, né, a mulher na hora de chegar na delegacia, na hora de fazer uma ocorrência e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente está bem servido.
temos assim um ótimo trabalho realizado pela Polícia Militar, né? Eu diria que hoje a Polícia Militar em Marília, eu acredito que esteja mais humanizada até do que a própria Polícia Civil, né? E hoje ainda mais temos a sorte de ter a Tenente Coronel Cristal, que é uma mulher que está aí no comando do batalhão, né? Então isso também é um acréscimo para a gente, é um ganho, uma conquista. Então, nós temos vários parceiros que estão desenvolvendo bem. O Ministério Público em Marília está muito empenhado, eu vou até citar o nome, né, e agradecer o empenho dele, que é o Dr. Lisânias. Ele está bastante empenhado em contribuir com a nossa rede, né, de proteção à mulher, vem realizando um bom trabalho. Nós temos a Defensoria Pública, né, que traz o NUDEM, que você conhece, né, que é o Núcleo de Defesa e Proteção da Mulher. Então, nós temos vários organismos que estão fazendo parte dessa rede, né, e estreitando os vínculos cada vez mais com a Secretaria de Assistência Social, que é o responsável, né, a entidade responsável por realizar todo esse apoio social da mulher na cidade de Marília. Certo, ótimo. A gente vai falar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais nesses serviços. Algumas questões já chegaram sobre a delegacia, né, sobre as políticas públicas, então a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Antes disso, Adriana, eu queria discutir um pouquinho com você a violência doméstica, né? Que assim, a minha posição, meu ver, ela é considerada ainda invisível. O que é algo invisível? Ela existe, mas muitas vezes não se coloca, ou a gente não quer ver, ou, né, não passa a enxergar. E aí, 3 pilares que eu acredito que ajudem ou fortaleçam para que essa violência seja invisibilizada. Primeiro deles é a cultura religiosa, né? Então, algumas igrejas, algumas religiões ainda persistem em falar que o casamento é para sempre, né? Aquela ideia dos felizes para sempre, do contos de fada, do perdão, né? Isso a gente tem que tomar cuidado, porque a religião que prega isso, né, que prega que você tem que se silenciar e falar, não é, né, não é uma religião que a gente acredita, né, que deveria acreditar. O segundo ponto seria aquela ideia de que a mulher ainda é propriedade do homem, né? Vem lá historicamente, que é quando ela casa, né, ela tira ali o nome do pai e vira propriedade do esposo. E aí a questão da posse, dos ciúmes, né, da possessão mesmo. Acho que isso também ajuda a invisibilizar o problema. E o terceiro seria o senso comum, a cultura popular, que ainda fala briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a roupa suja se lava em casa, né? Então são 3 assim, pilares, entre outros, que ajudam que trazer essa invisibilidade. E aí vem a Lei Maria da Penha e outras políticas públicas para dizer, sim, mete-se a colher na vida do casal e é um dever meter a colher e é um dever do Estado e de toda a sociedade, como que você falou, né? E aí, dentro disso, eu queria que você falasse um pouquinho dos tipos de violência que as mulheres sofrem, porque a gente só fala da física, né? Mas e aí, quais os outros tipos de violência que a gente pode tipificar, digamos assim? Bom, a lei traz a violência física, né? A violência psicológica, violência patrimonial. Deixa eu olhar para não esquecer de nada. Ela tipificou separadamente, né? A violência psicológica, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial e a violência física, né? Então, todos esses tipos de violência, eles estão já tipificados na lei, né? Já faz parte da lei, já está determinado como é que funciona, né? E de que maneira esse tipo de violência se manifesta.
Então, nós podemos dizer que a violência psicológica, ela envolve qualquer conduta que cause danos psicológicos à saúde mental, à autoestima da mulher, podendo ser eles humilhação, ofensas, perseguição, chantagem, insulto, exploração, vigilância constante e limitar do ir e vir. Isso é muito comum de acontecer, né? O limitar de ir e vir é extremamente comum, é uma das maiores queixas, né, que a gente ouve com relação à violência psicológica. Também a violência sexual, quando a mulher é obrigada a participar de qualquer relação sexual contra a sua vontade. Então, pode acontecer por intimidação, por uso da força, por ameaça, e configura crime de estupro, mesmo que seja praticado por companheiro, marido ou namorado. Se for contra a vontade, é crime. A violência moral. Violência moral, então, é mais invisível ainda, né, Camila? Porque é bastante subjetiva, não é? A violência moral, ela envolve ações como difamação, calúnia, injúria, outras atitudes que visam prejudicar a imagem da vítima diante de outras pessoas, né? Ofender a dignidade da mulher, acusar de roubo, acusar de traição, fazer comentários depreciativos do corpo da mulher, né? Então, isso também configura a violência moral, né? É muito comum. A mulher engordou, o marido não quer mais sair com ela, né? O companheiro não quer mais sair, porque ele não quer mostrar a mulher gordinha na frente dos amigos, ele não quer apresentar. Então, ele começa a ofendê-la, né? Ele começa a fazer comentários depreciativos, né? Então, eu estou pegando isso como exemplo, porque também isso é muito comum, a gente vê que isso é comum de acontecer, né? Então, essa é a violência moral. A violência patrimonial, ela envolve destruir pertences pessoais, se apossar de objetos, né, ou documentos particulares da vítima, ameaçá-la a transferir dinheiro e outros bens para ele próprio, né? Então, obrigar a dar a senha do cartão, né, do cartão da mulher, obrigar a dar a senha. Então, essa é uma forma de violência patrimonial, né? Obrigar que ela dê a senha, pegar todo o dinheiro, sacar todo o dinheiro, usar o dinheiro sem que isso seja um combinado, né, entre um casal, um combinado entre companheiros, né, que isso seja de uma forma forçada. Uma coisa muito comum também, que isso eu já vi demais na minha profissão, Camila, eu gosto de dar alguns exemplos práticos de violência patrimonial, é obrigar a mulher a dar um nome ao marido, ao companheiro, para abrir uma empresa. E depois passar as dívidas para o nome dessa mulher. Isso é muito comum acontecer, né? Já tive vários casos de mulheres que, infelizmente, perderam realmente, né, o seu patrimônio e tudo mais, porque se viu obrigada a emprestar o nome, né, para o companheiro, para o marido, para o namorado, abrir uma empresa, e depois ele deixou que as dívidas ficassem, né, só no nome dessa mulher. Isso é um tipo de violência patrimonial e acontece muito em todas as camadas sociais. E é importante deixar claro, eu tive alguns questionamentos aqui na live, que ela pode sofrer não só um tipo, sofrer todos os tipos, e é claro que sofrendo essas violências, a autoestima dela vai baixar, né, pelas pesquisas que eu fiz também, os contatos, então o companheiro, ele vai agir na autoestima daquela mulher, até ela se sentir ali, ó, um lixo, um nada, e ela não conseguir ter forças para sair dessa situação. E aí envolvem todas as tipos de violência, claro. E aí alguém me questionou aqui sobre a religião, porque muitas acabam buscando a religião como uma força, um conforto. E é claro, gente, a gente tem que procurar medidas possíveis para sair, para romper o ciclo que a gente vai falar, o ciclo de violência, mas o que eu estou falando é daquela cultura religiosa que vai pregar o contrário, que vai pregar a permanência na situação, que vai pregar a cultura machista que a gente está falando, né? Desse tipo de religião que eu estou falando, tá? Só para deixar claro. E aí, Adriana, a gente vai entrar agora um pouco das notificações na pandemia,
né, que como eu falei, as denúncias cresceram 40%, comparados a fevereiro, por exemplo. Em março cresceu 18%, né, e em fevereiro era 13% o nível de denúncia, né, a taxa de denúncia. E aí, para gente que tem o ambiente doméstico, o lar, como um conforto, que a gente chega do trabalho, está na nossa casa, o nosso cantinho, para muitas mulheres essa não é a realidade, né? A casa é uma prisão, a casa é o terror, o sofrimento. E aí, se antes da pandemia ela tinha essas medidas, então ela ia para a igreja, ela ia para o grupo de mulheres, ela ia na família, ela conseguia ter esses momentos de escapar. Na pandemia, não, ela fica restrita ao ambiente doméstico. Se por um lado essas denúncias aumentaram, por outro, os boletins de ocorrência diminuíram. E aí a gente cai naquele problema da subnotificação das questões, né? E aí algumas medidas em âmbito nacional foram adotadas, né, como aquela campanha não sei se você viu, do X, né, na mão, para a mulher fazer a denúncia caso ela não tenha. O Magazine Luiza também adotou umas medidas no app. E aí eu queria saber, em Marília, como que políticas públicas foram acionadas para esse momento das mulheres que vivem nessa situação na pandemia? Camila, eu quero pegar um gancho também nisso que você falou com relação à questão das mulheres buscar, às vezes, um consolo na religião. Isso também é muito comum e muitas vezes isso pode fortalecer a mulher, né? A busca desse consolo religioso, sim, pode fortalecer a mulher, desde que essa religião não oprima ainda mais a mulher e não tire dela a capacidade, né, de pensar e de decidir, né? Não influencie negativamente e não oprima essa mulher a permanecer numa relação que pode, inclusive, levar à morte. Né? Então, é lógico que é isso que a gente combate, que a gente tem que enfrentar, e não a religião em si. Muito embora, quero fazer um destaque antes de responder sobre a questão da fala com vida e também de todo esse trabalho que a gente vem realizando em Marília, que essas questões de gênero, né, que envolvem esse poder do homem sobre a mulher, e ele foi muito demarcado na Idade Média, né? A Idade Média foi a idade da Inquisição Católica, né, da caça às bruxas, enfim, foi um período em que esse patriarcado, né, essa força do patriarcado e do domínio sobre as mulheres, ele tomou muita força, né? Foi nesse período, justamente, a religião foi usada de forma a garantir que os homens pudessem ter o poder e dominar as mulheres. Isso também porque os homens não tinham e não têm, né? E quanto a isso é difícil mesmo, é quase biologicamente impossível, o controle sobre a prole, né? Então, não havia o controle, ele não tinha como ter certeza, né, se ele era realmente o pai daquela criança, né, que a mulher estava gerando, daquela criança que ia nascer. Então, foi muito importante para as questões de direito de propriedade, né, as questões econômicas, o poder religioso, subjugar a mulher. Então, foi isso que aconteceu, e isso veio acontecendo, né, fortalecido na Idade Média e acontecendo através dos séculos. E esse comportamento passou a ser repetitivo. Então, por isso que hoje a gente tem que lutar muito contra o machismo, porque é um comportamento aprendido, não é um comportamento natural. Não existe ninguém melhor do que ninguém, né? Então, todas as pessoas, elas são biologicamente diferentes, mas iguais em direito, em capacidade, né, em obrigações, e pagando impostos, não é? Então, nós somos, na verdade, todos iguais. Então, isso é que nós temos que enfrentar e combater, porque toda essa contaminação, né, tradicional, patriarcal e machista, ela contamina tudo, inclusive os serviços públicos. Né? Por isso que a gente encontra resistência, às vezes, no Ministério Público, no Judiciário, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Por quê? Porque tudo está contaminado.
Então, nós temos que buscar enfrentar, né, essa contaminação através da conscientização e da informação. Sempre caminhando lado a lado com o homem, sempre buscando também no homem uma forma, né, de nos ajudar a conscientizar toda a população, né? Porque nós não podemos dizer que todos os homens são agressores, não é verdade? Então, e a grande maioria que não é agressor, por que se omite? Né? Por que se cala? Então, não vamos mais calar, né? Você não é agressor, então você não deveria se omitir, não deveria se calar, né? Porque você não deseja isso para ninguém da sua família, então não deve desejar para outras mulheres, né? Então, isso eu acho que é uma conscientização muito importante e que a gente tem que trabalhar. Agora, com relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo em Marília, nós estamos, né, eu vou falar só um pouquinho da Sala Convida, né, para o pessoal entender. A Sala Convida é uma iniciativa da Secretaria da Assistência Social, prefeito de Marília, né, secretária Vânia, que entenderam que seria muito importante a gente ter uma sala referência para o atendimento da mulher. Então, quando essa sala foi criada, e nós estamos na Galeria Sanremo, ali em frente ao terminal, inclusive um local de muito para as mulheres, né? Porque fica bem fácil você chegar pelo terminal e tudo mais. Então, isso foi escolhido. Então, quando isso aconteceu, a intenção não era só trabalhar a violência, né? Não era só enfrentamento da violência. Era uma sala realmente referência para diversas atividades. Para um trabalho de empoderamento da mulher, para um trabalho de autoestima, para atividades em grupos. Tanto é que foram realizadas, Camila, né? Foram realizadas muitas atividades. Então, desde a criação da sala, foram realizadas oficinas, oficinas de mandala, foram realizadas oficinas de terapia, foram realizadas também palestras, né, sobre direitos humanos, enfim. Depois, em março, nós também trabalhamos a Semana da Mulher de Marília. Então, fizemos ações tanto na galeria como no terminal e no camelódromo. E atendemos mais de 140 mulheres, né? Então, foi assim uma ação maravilhosa. A gente viu como realmente as mulheres querem participar e como faz diferença na vida das mulheres ter um local, ter uma sala referência, um local onde elas possam se sentir acolhidas, né? Porque o ouvir, o acolher é muito importante. E, através disso, começaram a surgir também as demandas em relação à violência. Nós já temos o trabalho do CREA, né, que você conhece, você sabe, como pesquisadora, que é um centro, né, de atendimento, de trabalho especializado, né, de referência da assistência social. E nesse centro trabalha-se também as questões da violência e as questões da vulnerabilidade das pessoas em situação de violência. Mas não trabalha somente as questões que envolvem a mulher, né? Aí criança, adolescente, homens, idosos, enfim. Tudo isso também é trabalhado no CREA. Então, quando as demandas da violência começaram a aumentar pós-pandemia, a sala também intensificou suas atividades para atender as questões também da violência, compreende? Porque a demanda também vai vindo e a gente vai tentando se adaptar para poder ajudar todas essas mulheres que nos procuram. Então, já começamos um trabalho com psicoterapia e também estamos fechando uma parceria com a OAB para plantões, né, de informações jurídicas. E, além disso, a gente vai encaminhar, toda vez que essa mulher vier nos procurar, encaminhar para os serviços, né, e que o município oferece. Então, vamos dizer, vamos encaminhar para um serviço do CRAS, vamos encaminhar para um CAD único, para que ela possa realizar aí a inscrição da Bolsa Família, ter direito, né, a receber o seu auxílio emergencial, enfim. São muitos questionamentos que surgem, porque as pessoas têm dúvidas. Então, elas vêm, as mulheres vêm até a sala, e na sala a gente consegue orientá-las sobre tudo. Inclusive, como começar uma denúncia com relação à violência doméstica. Porque muitas têm receio, não é, Camila? Porque nem sempre a medida protetiva, ela realmente protege.
porque o juiz ele pode deferir a medida, mas ele não está 24 horas ao lado dessa mulher, né? Nem a polícia militar. Então, infelizmente, essa mulher muitas vezes fica desprotegida, mesmo tendo uma medida protetiva em seu favor, em seu benefício. Então, é importante que essa mulher esteja fortalecida, que ela saiba também os riscos que ela vai correr e as possibilidades que ela tem diante de uma situação de violência. Para isso, ela precisa de todo um arcabouço que esteja de apoio, né, que esteja ao lado dela, que esteja na sustentação, para que ela possa romper esse ciclo, porque nem sempre é fácil romper. Né? Então, é um ciclo em que as situações vão acontecendo, né, que a gente chama de um ciclo vicioso, e é mesmo, porque você tem a situação de agressão, depois o agressor vem e você tem a situação que a gente chama de lua de mel, que ele vem se desculpar, ele vem pedir perdão, depois acontece novamente os atos de agressão, aí volta a lua de mel, e essa mulher, ela ama o seu companheiro, ela ama o seu marido, não o agressor que ela ama. Então é muito importante que as pessoas compreendam isso, porque o julgamento das outras mulheres também é muito machista. Né? Muitas vezes falar aquela mulher não tem vergonha, aquela mulher apanha porque quer, não é verdade. Né? Isso não é, nós temos que desmistificar isso. Né? Ela está presa num ciclo, que é o ciclo da violência que a gente chama, e nem sempre ela está preparada para romper com aquele ciclo. Exato. Por isso a importância desses serviços, né? Porque é um ciclo e a gente acha que nunca vai acabar, né? A mulher está inserida naquilo, mas é possível sim romper com aquele ciclo e é preciso que ela tenha esse acolhimento antes, durante e depois, para que ajude no empoderamento e no fortalecimento dessa decisão, né? Então, realmente esse trabalho é necessário e é preciso ser feito. Entrando... Só para complementar, desculpa, bem, que a gente diz, você, mulher, você não está sozinha, a sala convida e está com você. Porque realmente nós estamos com essa mulher, nós estamos atendendo, nós estamos orientando, nós estamos acompanhando, né? Nós temos os voluntárias, né, contribuindo, e também, até eu estava me esquecendo, mas é importante falar, nós lançamos uma campanha em abril, né, de abril, abril para maio, nós lançamos uma campanha da Sala Convida, através da Secretaria de Assistência, da Prefeitura, e essa campanha também, ela vem trazendo, é uma campanha em rede, é uma campanha virtual, e ela vem trazendo todas as informações que a mulher precisa, com relação ao DISC 180, ao SOS Medida Protetiva, a delegacia eletrônica, porque o boletim de ocorrência também pode ser feito através de um celular, um aplicativo, através da delegacia eletrônica, do site, né, do governo estadual. Então, você faz essa ocorrência e depois a própria ocorrência é encaminhada para a delegacia da mulher, daqui de Marília, e você vai receber um apoio, né, dessa delegacia, eles vão realizar uma diligência para ver de que maneira eles vão poder ajudar nesse sentido. Então, existem outras formas que não seja presencialmente, só que as mulheres não tinham essa informação. Então, nós lançamos essa campanha, nós temos vários banners rodando, né, o tempo todo, inclusive no site da Prefeitura Municipal. Se você entrar, você vai clicar no banner da campanha da Sala Convida, Camila, e nesse clicar, você vai abrir uma cartilha. Nós fizemos uma cartilha eletrônica que tem todas as informações também que a mulher precisa. Né? Então, ela vai clicar com bastante facilidade e já vai ter acesso a essa cartilha eletrônica. Também, em cima dessa cartilha eletrônica, com as informações, ela vai ter acesso também à rede pública de saúde, né? Onde ela pode procurar em caso de agressão. Então, informação, nesse momento, é muito importante. E deixar esses canais abertos para que a mulher possa encontrar uma solução, né? Encontrar um meio de, pelo menos, fazer a denúncia. O 180 sempre, nós temos que ter em mente que o 180 é muito importante, porque o 180, ele também leva a denúncia até a delegacia. Então, se você quiser fazer uma denúncia anônima, você não quer se identificar, você é vizinho ou vizinha, né,
de uma pessoa que está sofrendo violência, de uma mulher que está sofrendo violência, você pode utilizar o 180, porque essa informação vai chegar de qualquer maneira até a delegacia da mulher. Então, eu acho que isso é muito importante a gente divulgar. E a sala convida, né, que está sempre à disposição lá na Galeria San Remo. Nós abrimos das 10 da manhã até as 14 horas, né, nesse horário restrito durante a pandemia, né, e também. Então, todos esses telefones, esses contatos, eles estão nesses banners virtuais, que a gente está dentro dessa campanha que nós fazendo pela Secretaria e pela Prefeitura. Certo. É muito bom saber disso, né? E a gente vai com certeza acompanhar de perto todo o desenvolvimento dessa sala, né? Algumas questões que apareceram sobre a Delegacia da Mulher, né? Então, a gente sabe que ela funciona das 8 da manhã até as 18 horas e que é num prédio junto com todas as demais delegacias, né? E aí, muitas vezes, a gente não se sente à vontade, né? A gente, enquanto coletivo, eu, enquanto pessoa, de indicar que uma mulher vá até a delegacia sabendo do tipo de atendimento que é realizado, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode refletir sobre a delegacia? A importância dela ser 24 horas, dela ter um prédio independente, de ter um acolhimento com olhar de gênero, com olhar de igualdade. Como que você vê essa parte? Eu acho que isso que você falou já praticamente resume, né, toda a importância da delegacia e a necessidade de algumas transformações, né? Agora, a questão da delegacia estar dentro de um complexo da Polícia Civil foi uma decisão, né, de governo estadual, não foi uma decisão da delegada, né, ou uma decisão da cidade de Marília, ou que Marília pudesse ter um peso com relação a essa decisão, entende, Camila? Então, eu acredito que essa decisão ela foi um retrocesso. E não aconteceu só em Marília, aconteceu em outras cidades também, onde as delegacias da mulher eram independentes e passaram a fazer parte, né, de complexos e tudo mais. Foi uma questão, foi uma medida, né, do governo do Estado que, infelizmente, nós não pudemos opinar, né? Porque, com certeza, se Marília pudesse opinar, teria tido uma outra atitude, mas, infelizmente, não dependeu do município, né? Então, é lógico que você estar numa condição de vulnerabilidade e você ser atendido numa delegacia onde tem todo tipo de ocorrência, né, todo tipo de pessoas, e o seu nome ser chamado no meio de toda essa situação, é constrangedor, sim, né? Principalmente quando a gente pensa que podem ser ocorrências de crimes sexuais, né, de abuso, de estupro. Então, tudo isso é muito constrangedor para a mulher. Lógico que quando você chega dentro do atendimento da delegacia, você vai ter ali algumas profissionais, né, também do sexo feminino e que podem te dar um atendimento um pouco mais atencioso, né? Mas o sistema em si não é um sistema humanizado, né? É um sistema que trabalha com números, na verdade, né? Então, não é esse ou aquele, uma crítica a pessoas ou a profissionais que desenvolvem o trabalho, mas sim uma crítica ao sistema, né? Então, realmente, nós poderíamos ter, sim, uma atenção melhor do próprio governo do Estado com relação a essas delegacias. Poderiam ser melhor equipadas, né? Poderiam ter um atendimento mais humanizado, poderia se investir mais, né, no pessoal que trabalha dentro da delegacia, porque também não há investimento, né? Como eu mesma disse, é o sistema é bruto, então, infelizmente, a mulher fica numa situação de desvantagem. Mas existem as denúncias, né, que podem ser feitas pela delegacia eletrônica, e isso também já facilita, né, porque você não precisa passar por toda aquela condição de você ir presencialmente, e também pelo 180, né, você também tem como realizar algumas denúncias sem ir diretamente na delegacia.
Certo. Caminhando aqui para os nossos últimos minutos, né? Eu queria que você comentasse, que você já comentou para mim, mas eu queria que você comentasse para todo mundo, os projetos futuros da Sala Convida, né? Os trabalhos que vocês vão desenvolver daqui para frente. Olha, antes disso, Camila, se der tempo, eu gostaria de falar da plataforma Orion. Da Pode plataforma Orion, falar? porque a população também pode ser que não conheça. A plataforma Orion é um sistema da Polícia Militar. E esse trabalho começou em Presidente Prudente e deu muito resultado. E aí nós conseguimos implantar em Marília, agora no começo do ano, através do trabalho da Sala Convida e da Secretaria de Assistência Social. Então fizemos aí esse termo de cooperação entre a Polícia Militar de Marília, né, e a Secretaria de Assistência. E estamos recebendo diariamente os boletins sociais, né, com as informações das ocorrências que acontecem, né, no âmbito da Polícia Militar, tá? Não no âmbito da Polícia Civil, mas no âmbito da Polícia Militar. Então, com isso, nós tivemos um ganho muito grande, porque as mulheres que muitas vezes não vêm até nós porque não conhecem o serviço ou porque têm receio, elas estão sendo monitoradas por nós, né? Então, todas essas mulheres desses boletins sociais que são vítimas de violência, que a gente vem recebendo diariamente da Polícia Militar, elas recebem um contato do CREAS, né, e da Sala Convida, e através desse contato a gente vai monitorando como está aquela situação que foi descrita no boletim de ocorrência. Então, é uma forma muito interessante de você conseguir atingir essas mulheres, né, ter uma noção mais, vamos dizer aí, mais específica da demanda, né, e realmente poder ajudar, né, porque a gente faz o contato, a gente monitora através das técnicas também do CREAS, né, psicólogas, assistentes sociais, então são pessoas preparadas, e aí se é necessário é realizada uma visita, né, e nós acompanhamos, e aí dessa forma a gente pode ajudar essa mulher. Através disso, nós já estamos com mais de 11 ou 12 mulheres em atendimento psicoterápico em 2 meses. Então, isso foi muito bom, porque em junho e julho, que a gente vem trabalhando com essa plataforma, e nós já estamos atendendo essas mulheres, né, que vieram através desse monitoramento que a gente está realizando. E esse atendimento, esse acolhimento psicoterápico, que é realizado por várias voluntárias que estão inscritas no nosso projeto, esse acolhimento, ele vem ajudando as mulheres a se fortalecer aquilo que a gente conversou antes, né, Camila? Para poder enfrentar toda essa situação e poder se libertar da situação de violência. Outro projeto muito importante também, que já está em tratativas com o Ministério Público e que eu penso que seja um projeto quase que definitivo com relação às questões que envolvem a violência doméstica, é a ressocialização do agressor, né? Esse projeto de ressocialização do agressor, ele tem sido realizado em várias cidades, não só do estado de São Paulo, mas algumas cidades, capitais também do Brasil. E a gente vê que os índices de redução da violência, da reincidência doméstica do agressor, nos casos em que ele é trabalhado através de terapias de grupo e de ressocialização, é muito grande. É muito grande mesmo, é um ganho muito grande para a sociedade, porque você vai ressocializar aquele agressor e ele pode conviver novamente dentro daquela família, né? Ou então, se ele tiver uma outra família que ele vai assumir, ele vai tratá-la de um modo diferente. Então, a reincidência vai ser muito menor. Então, nós já estamos em tratativas com o Ministério Público, com o Judiciário, para que a gente possa, através da Secretaria de Assistência e Sala Convida, fechar esse projeto e trazer esse projeto de forma definitiva para a nossa cidade, para o nosso município, que vai ser assim, revolucionário, né, nas questões de enfrentamento da violência doméstica.
Ótimo. Nós temos que ter em todas as áreas, né? A gente tem que trabalhar desde a educação lá nos jovens, que eu tenho que trabalhar desde os pequenos atos até os grandes, né? E esse trabalho unindo toda a sociedade é muito importante. E aí eu fico bem feliz, porque por muitos anos Marília teve uma lacuna de políticas públicas, né? Então eu fico feliz que está tendo um trabalho. Então nós do Coletivos vamos acompanhar de perto tudo que está acontecendo, com certeza. E dizer para as mulheres que estão assistindo que é possível sim romper com esse ciclo, né? Que você não está sozinha. É árduo, é um processo muitas vezes doloroso, permeado de julgamentos, infelizmente, mas sim, é possível e está aqui, né, estamos todas nós aqui para provar que sim, é possível. Né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar. Talvez o vídeo caia e a gente tenha que voltar de novo, mas né, agradeço muito a sua presença, também sou uma grande fã sua. E acho que né, tá em boas mãos aí essa sala convida. Eu agradeço, Camila, agradeço o coletivo de mulheres. Também quero lembrar que é muito importante a participação de todas vocês, né, do coletivo, como eu já disse antes, da sociedade civil, né, trazendo informações para a gente, sugestões, críticas, né, as críticas também construtivas, elas fazem parte, né, do trabalho que a gente realiza. E sempre é importante a gente ter o olhar do outro, né, o olhar atento, né, do coletivo, o olhar atento das outras mulheres, para que possamos melhorar cada vez mais o trabalho, sempre pensando na qualidade de vida da população feminina. Né? Nós temos que pensar que nós temos direito a uma vida sem violência e que isso é possível. É possível porque nós temos uma rede de apoio que pode contribuir, né, nessa tomada de decisão das mulheres. Eu acho que é muito importante que a sociedade esteja sempre também, que a sociedade esteja do nosso lado, que os homens estejam do nosso lado e que esse trabalho seja um trabalho de construção para uma cultura de paz. Então, para finalizar a nossa live de hoje, agradeço muito a presença de vocês que ficaram até agora, da nossa querida Adriana, que também esteve aí comigo. E para finalizar, eu vou ler um poema que chama A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. Ela é da Conceição Evaristo, em memória de Beatriz Nascimento. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Nisanas, Nangambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá, jamais nos olhos das fêmeas, pois no nosso sangue mulher, de nosso líquido lembra disso, e cada gota que jorra, um fio invisível, tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Pessoal, mulheres, ninguém solta a mão de ninguém. Você não está sozinha nesse momento. Conte com a gente. Beijo, gente. Obrigada, viu? Pela presença e pelo apoio.